Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Pois bem, ouvimos já o indicativo do Café Central. O convidado de hoje é o sociólogo César Monteiro, que aceitou o nosso convite para falarmos um pouco sobre este dia de hoje, dia de São João Batista. É um dos santos mais populares e também muito festejado aqui em Cabo Verde. Como já dissemos ao longo deste Bom Dia Cabo Verde, um pouco por todos os cantos do país, houve e há ainda muita festa. No Porto Novo, até por volta das 6:30 da manhã, tínhamos o Ferrogaita, o grupo Ferrogaita ainda no palco, também no Mindelo, sexta, sábado e ontem, domingo, muita música, e as pessoas já dizem Festival de Ribeira de Julião, meio a brincar, mas de facto muita festa, mas também reações são diversas, com muitas pessoas a escrever nas redes sociais sobre o rumo das festas de Romaria atualmente, ou seja, há uma certa descaracterização daquilo que é a essência das festas de Romaria em Cabo Verde, pelo menos são algumas reações, mas outras pessoas vêm neste modelo de quase que um festival, uma forma de projetar as festas, projetar os municípios, as localidades e também criar alguma oportunidade de negócio para outras pessoas. César Monteiro, bom dia, obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco neste Café Central do Bom Dia Cabo Verde. Como já disse, muita festa e hoje é o dia grande, dia de São João Batista. Recorda do seu tempo de infância e juventude, se ia para o Colá São João? Recordo-me, seguramente. Muito bom dia, Orlando Lima. Cumprimento os ouvintes lá em casa e aproveito também a oportunidade para, enfim, para felicitar as pessoas em todas as ilhas, em todos os lados do país e também na diáspora, porque São João é uma festa popular que já tem uma dimensão transnacional. Cumprimentar todos e manifestar o meu agrado em estar aqui neste programa. Para nós sempre é um prazer. Sim. Sim, tenha vontade. Respondendo à sua questão, como é evidente, eu lembro-me das festas de Romaria, particularmente na Ribeira Grande, em Santo Antão, em Boca das Gipeiras e na Garça. Portanto, refiro-me concretamente a São Pedro. Mas, de uma maneira geral, as festas de Romaria, São João, Ribeira de Julião, enfim, são outros momentos, outros tempos, outros contextos, menos diversidade. Hoje em dia os públicos e os gostos são diferentes, de modo que eu diria que esta festa que eu popular e que eu considero de uma importância identitária extraordinária, é uma festa, enfim, passa a expressão festejada em todos os lados, mas eu diria que nós podemos falar de uma maneira geral nas festas de São João em três grandes pontos da ilha: Porto Novo, Ribeira de Gilhão em São Vicente e São João Batista na Brava. Mas de entre esses três casos que eu considero singulares, eu gostaria de destacar um caso que eu considero paradigmático, que é o caso do São João Batista no concelho de Porto Novo. Não por se tratar de uma festa maior ou pior, para mim isto é um conceito que não interessa, mas sobretudo pela sua relevância, pela sua dimensão e pela sua transcendência. O São João é no concelho de Porto Novo. Como o Orlando Lima sabe, os contextos têm mudado. Hoje a diversidade do ponto de vista cultural e do ponto de vista também identitário
é maior que outrora, é maior que nos tempos da minha adolescência e da minha juventude. Logo, à partida, compreende-se, digamos, essas opções, compreendem-se essas opções e essa transcendência que essas festas têm assumido, particularmente na Ribeira de Julião, em Santo Antão e no Concelho do Porto Novo, agradando alguns e desagradando muitos. Portanto, é preciso compreender o contexto dessas festas, que o contexto que tem rodeado essas festas, um contexto marcado por processos de inovação, se quiser, e processos de modernização que acabam de alguma maneira por atingir, digamos, a dimensão tradicional das mesmas, não é? De alguma maneira. Porque, como sabe, estamos perante festas sincréticas que são caracterizadas por 3 componentes essenciais. Uma primeira componente, que é a componente tradicional, uma segunda componente, que é a componente religiosa, a mais sacra, a dita componente sagrada, e depois temos uma terceira componente, que nós poderíamos chamar já mais moderna, ou que tende para alguma modernização, onde se inserem os chamados bailes populares, que hoje, por causa das mudanças contextuais, o conceito tem sofrido alguma transformação, para muitos alguma adulteração. Porque, é aqui que eu quero chegar, sim. Uhum. Porque o conceito de baile popular, como aliás acontecem com outros conceitos, porque o próprio conceito de música tradicional cabo-verdiana, como é sabido, tem mudado ao longo dos tempos. Hoje o conceito de música tradicional, eu tenho dito isto aqui neste mesmo espaço, tem uma dimensão muito maior, é muito mais extensa, muito mais abrangente, é muito mais ampla. E se o conceito de música tradicional muda, por causa dos contextos e por causa dos tempos, logo aquele conceito de baile popular, aquele conceito que nós conhecemos em 74, 75 e 76 e por aí fora, esse conceito que apenas se baseava na dimensão tradicional. Todos nós estamos lembrados dos bailes populares em Santo Antão, em São Vicente, em todas as ilhas do país. Quer dizer, era música tradicional de princípio ao fim. E de vez em quando metia-se uma cúmbia de Luís Moraes, uma outra música estrangeira. Mas essencialmente esses bailes populares dos anos 70, 80 e até 90, diria eu, esses bailes pertenceram a uma determinada história da música e da cultura popular cabo-verdiana. Digamos que é isso que se pretende agora recuperar, mas cuja missão, cujo papel, eu não diria impossível, mas é difícil. Digamos que nós estamos perante, para resumir este empoderamento, estamos perante um fenómeno incontornável, embora se devam adotar algumas medidas no sentido de 2 coisas. Preservar aquilo que é a nossa identidade, porque com lá São João em todos os lugares, e sobretudo, e particularmente no Porto Novo, tem uma dimensão identitária fortíssima. Preservar essa dimensão identitária, procurando o equilíbrio entre aquilo que nós consideramos tradicional e o moderno, mas não deixando, todavia, e aí aparecem críticas e vozes discordantes, que esse moderno, portanto, esses tais bailes populares, que para muitos se transformaram em festivais de música urbana, que esses tais bailes populares não percam também alguma identidade. Embora eu esteja convencido de que não é possível recuperar a instituição dos bailes populares de outrora, dos anos 70 e 80 e até 90, direi eu. Isso apenas para lembrar que houve uma tentativa, só para fechar este raciocínio, houve uma tentativa da parte até do próprio Tito Paris. Tito Paris pode ser considerado um pioneiro neste sentido, de recuperar aquela figura do
do baile de conjunto em São Vicente. O Orlando está lembrado disso. Sim. Mas quer dizer, não é possível recuperar. Porque aquilo faz parte de uma história, faz parte da nossa história, faz parte daquele contexto e faz parte do passado. A questão é que para muitos estas festas de Romaria estão a perder na sua essência. Por exemplo, na noite de São João, na véspera, há aquele luminária. E pronto, era uma tradição muito linda, pelo menos aqui em São Vicente. Isto aqui quase que está a cair também no seu esquecimento. E então é importante preservar essas tradições e essas memórias. E hoje em dia também temos um cartaz de artistas que já são pessoas muito conhecidas e quase que isso torna-se um bocado comercial também. É evidente que esta parte comercial da festa, que está a estragar um bocado, ou um pouco, eu diria um pouco, está a estragar, está digamos, eu não diria estragar, mas poderá de alguma maneira beliscar, pelo menos no caso de São Vicente, que é um meio urbano por excelência, alguma festa. Eu diria que no caso do Porto Novo, que é o caso que eu conheço melhor, que eu considero paradigmático, digamos, não há um choque, digamos, entre aquilo que é o tradicional, o moderno e o religioso. Não há. E eu tive a oportunidade de constatar isso através de entrevistas, de conversas que eu tenho tido nos últimos dias. Não há essa preocupação. Há sim alguma preocupação, e essa preocupação pode ser genérica, generalizada também ao São João de Ribeira de Julião. Há alguma preocupação no sentido de conter essa dimensão que os bailes populares têm assumido. Portanto, é possível conter isso. Como é que se pode conter isso? Na medida em que o regulador ou os reguladores dessas festas populares têm sido as câmaras municipais têm o papel de quanto mais não seja regular isso. Aliás, há quem defenda, e eu entendo essa preocupação, há quem defenda a necessidade de se restituir, porque nós estamos a falar de festas populares, essas festas populares ao povo. Quer dizer, não correndo com a Câmara Municipal ou com as câmaras municipais, que têm um papel importante, mas permitindo que o povo, as populações, participem ativamente, tendo em conta que essa componente moderna, até por uma questão de custos, digamos que há pessoas nas ilhas, particularmente em Santo Antão e suponho eu também em São Vicente, que ficam um bocado fora das festas por causa exatamente dos bilhetes que são relativamente onerosos para o bolso de cada um. Esse também é um aspecto que tem sido bastante criticado, bastante realçado. Eu compreendo esta posição, mas eu também compreendo a necessidade de, em conjunto, a Câmara Municipal ou as câmaras municipais, em concertação com a sociedade civil, poder optar por um modelo que se adeque às necessidades da sobrevivência da própria festa, que aliás não está posta em causa. Contrariamente àquilo que se tinha dito, que as festas, enfim, já se tinha afirmado que em 1997 já se tinha afirmado que as festas correriam o perigo de desaparecer. Felizmente não. As festas de Romaria em Santo Antão hoje têm maior vitalidade do que nunca, embora possam ser limadas determinadas arestas, repito, no sentido de conter um bocado essa dimensão festivaleira, passo o termo, que essas festas já assumiram, esses tais bailes populares. Creio eu que não é possível, e eu falo pela minha experiência como sociólogo e também como antropólogo, não é possível recuperar, digamos, a essência dos bailes populares como outrora, nem os chamados bailes de conjunto de São Vicente. Não é possível fazê-lo por razões de ordem objetiva e de ordem histórica, mas
é possível, sim, procurar o equilíbrio entre essas três dimensões importantes. Repito, a dimensão tradicional, que não está a ser posta em causa, pelo menos em Santo Antão não. Em Santo Antão não. O caso de São Vicente é um bocadinho singular, um bocadinho diferente, por causa do processo de urbanização que entra no meio e por causa também de alguma política, que também é uma questão que tem vindo a ser realçada e vindo a ser criticada por alguns. As pessoas entendem que essas festas têm muita política e é preciso tirar essa variável política de fora e restituir a força, a força, e sobretudo quando estamos em tempo de campanha, não é? Sim, por maioria da razão, e percebe-se, e por maioria da razão, sim, e daí que se deva, em vez de se ficar aqui fechado numa concha, todos nós ficarmos aqui numa concha, eu não digo devolver isso ao povo, mas pelo menos numa primeira fase partilhar esses poderes, digamos assim, se é que nós podemos chamar esses poderes, com o povo e também procurar o equilíbrio justo. De facto, a questão que se coloca de facto é saber se justifica transformar um baile popular num festival. E acho que essa é a preocupação maior. Porquê? Porque se os festivais têm os próprios espaços, porquê não, enfim, não arranjar um festival noutro espaço, embora também o deva sublinhar aqui. E eu não estou a defender ninguém, não estou a fazer o papel de advogado do diabo, não estou embora se deva, embora eu não acho que esses espaços possam entrar em contraposição uns com os outros, não é? Quer dizer, é possível salvaguardar a identidade de um determinado espaço desde que esses espaços não entrem em colisão com outros. No caso no caso de Santo Antão, no caso de Porto Novo, pelas conversas que eu tenho vindo a entender, creio que não é essa preocupação. Não, ter-se respeitado, digamos, quer dizer, uma coisa é a dimensão, é respeitar a dimensão litúrgica ou a dimensão sagrada, também é respeitada e não colide com a dimensão profana. Digamos que a vantagem dessas festas, referindo-me concretamente ao caso paradigmático de Santo Antão, reside exatamente nessa passagem de testemunho. Parece-me que isso é o maior ganho. A passagem para lá da dimensão identitária da festa de São João no Porto Novo, é a passagem de testemunhos entre gerações. É isso que está a verificar. Para mim é o elemento maior, é o mais positivo de toda essa história. Quer dizer, embora, como eu disse, eu entenda a posição de uns e de outros. Portanto, eu entendo a posição daqueles que defendem o equilíbrio, eu entendo a posição daqueles que defendem a restituição dessas festas ao povo soberano, digamos assim, não é? Ao povo. Mas, de alguma maneira, também eu entendo aqueles que estão na ordem da inovação, da modernização. Porque nós sabemos que são fenómenos incontornáveis e que são fenómenos... Aliás, esse fenómeno não é novo. Moacir Rodrigues, eu tenho aqui o livro dele, aqui à frente, em 1995. Ele dizia com algum alarmismo, 1997, atenção, no livro dele, Cabo Verde, Festas de Romaria, Festas Juninas, um livro baseado no Colégio São João do Porto Novo, ele dizia, página 46, para aqueles que querem investigar sobre isto, as festas de Romaria têm de tendência a desaparecer. Bom, felizmente não desapareceram, hoje têm maior vitalidade. De ano para ano vão minguando. Já não existe muito do que o camponês produzia. As chuvas vão rareando, as árvores não abundam, o camponês empobrece e nem todos podem agradecer ao santo os benefícios que ele não traz. Daí um certo desânimo. Bom, isto era um presságio que felizmente não se concretizou. Creio que hoje não. Creio que as festas de Romaria, seja no Porto Novo, seja nas demais ilhas, têm toda uma vitalidade. Uma vitalidade e que é segurada exatamente pelas novas gerações, em Santo Antão, no caso
particular de Santo Antão, que hoje as crianças, como deve saber, nas escolas constroem tamborins, quer dizer, estão todas envolvidas. Estão todas envolvidas, a presença de crianças, a presença de adolescentes e a presença de jovens garante não só essa vitalidade, como a continuidade da festa de São João em Santo Antão. Antigamente há esta sensação, dias antes das festas de Romaria, por exemplo, no caso de São João Batista, víamos os homens com aquele navio, não é? O tambor, sempre a tocar pelas zonas, pelas comunidades, a anunciar a chegada de São João Batista. Hoje quase que nas zonas já não se sente muito isso também. Bom, é aquilo que eu tinha dito inicialmente, que este fenómeno que alguns chamam de descaracterização, quer dizer, eu não sei se é descaracterização ou se é mudança se é a mudança dos tempos, a mudança dos contextos. Porque em alguns casos até pode ser descaracterização, mas em outros casos é transformação. Quer dizer, quando se fala de omissão, é verdade, mas esta questão não se coloca em relação a Santo Antão, atenção, porque estamos aqui perante dois casos diferentes. O caso de São Vicente é mais particular por causa da urbanização. A urbanização tem reflexos evidentes sobre esse processo. Quer dizer, eu estou em crer e neste sentido até eu recomendaria uma investigação mais profunda sobre isso. É possível que alguns elementos presentes nas festas de Ribeira de Julião estejam a desaparecer. Isto requer algum cuidado. Primeiro, pela via da investigação, pela via da pesquisa, no sentido de se recuperar esses elementos que tendem a desaparecer ou que mesmo já desapareceram, e depois a tentativa de recuperar esses elementos. Creio que no caso de São Vicente é mais complicado, exatamente por se tratar de um meio essencialmente urbano. Já o Porto Novo já não é, a Ribeira Brava já não é tanto, mas sim, é possível que se esteja a verificar um processo de descaracterização, mas que essencialmente eu chamaria um processo de transformação, para mim a todos os títulos incontornável. Até porque nós estamos a falar de um fenómeno global, atenção. É um fenómeno global. Esse fenómeno não é só cabo-verdiano. Não é só de Santo Antão, não é só de São Vicente, não é só do Fogo. É um fenómeno universal, com uma dimensão universal, que tanto mais transnacional. Porque hoje nós temos Cola São João em força em Dakar. Eu estive lá em Dakar, eu participei naquelas festas. Nós temos o São João também em força em Cova da Moura, em Lisboa, em Portugal. Sim, na comunidade imigrada, ainda ontem víamos nas redes sociais alguns vídeos de cabo-verdianos no estrangeiro a celebrar, e de que maneira, o São João Batista. Suponham também na Holanda, em Roterdão. Na Holanda, suponho. Sim. Roterdão, também em Dakar, como já disseste. E é bom manter viva, né, essa tradição. De modo que, quer dizer, é evidente que é bom. Essas polémicas são sempre desejáveis. Porque no dia em que deixar de haver crítica e deixar de haver polémica, quer dizer, a sociedade desaparece. A sociedade desaparece. E é bom que nós continuemos diante dessas... Mas também, e é bom também que nós encontremos soluções, que nós encontremos esses pontos de equilíbrio. Creio que deve haver alguma pausa. Como deve haver alguma pausa, eu já tinha dito isso aqui, em relação a esses festivais de música que estão por aí e que estão, enfim, um pouco à solta. Porque o problema em Cabo Verde é que nós não dialogamos. É preciso dialogar. Quer dizer, as câmaras municipais têm um papel importante. Ninguém defende que as câmaras municipais deixem de participar nessas atividades. Mas o que é que se defende? E eu percebo a posição daqueles que defendem isso. É preciso mais diálogo. É preciso dialogar, mesmo com aquelas partes desavindas, não é? É preciso encontrar consensos e encontrar caminhos para que essas festas, que não estão postas em perigo, e isso não é verdade. O Cola São João está de como é que se diz? De pedra e cal, não é isso? De pedra e cal. A vitalidade é grande, as festas em Santo Antão, mesmo em Ribeira de Julião,
com toda a descaracterização, entre aspas, que possa ter essa festa, eu acho que pronto, as pessoas respiram e fica aqui essa recomendação final, no sentido de facto de se controlar um bocado essa dimensão, essa dimensão comercial, que isso é a expressão correta, a expressão que as pessoas têm estado a usar, é reduzir a comercialização e aquilo que eu chamaria a festivalização dessas festas, tentando, digamos, conter um bocado a parte tradicional. Agora, a parte tradicional... Preservar o mais tradicional possível, não é? Mas o mais tradicional possível que os tempos permitirem, porque hoje é como a música, não é? Quer dizer, o que é que se passa na música é o que se passa também nas festas. Hoje o que é o conceito da música tradicional cabo-verdiana? Hoje é complicado. Se outrora era morna coladeira, depois passou a ser morna coladeira, batuque, funaná, por aí fora, hoje é muito mais do que isso. Quer dizer que o conceito também de bailes populares também já extravasou. Já extravasou. Agora temos que tentar procurar, digamos, o equilíbrio. Quer dizer, provavelmente não fará sentido que numa festa como essas, quer dizer, trazer conjunto, isso é discutível, não é? Isso é discutível. Eu não estou a assumir uma posição rígida sobre isso, até porque sou um homem flexível relativamente à música. Eu não estou a condenar que se tragam grupos musicais da Holanda, de Portugal, da América. Não condeno isso. Já tivemos Cassaf, por exemplo, no Porto Novo, na festa de São João. Claro, que é um grande conjunto musical. E portanto, não é condenar, mas que haja um equilíbrio. Pronto, é o equilíbrio que eu defendo e que as pessoas mais sensatas defendem. E evitar, digamos, também, na medida do possível, a politização dessas festas, que é outra questão também, que aliás, a politização das festas e a politização dos próprios festivais municipais e municipais, também que estão politizados. Quer dizer, não é nada, eu não estou a inventar nada. Agradecimentos, César. Eu estou a tentar, digamos, fazer uma leitura a partir das informações que eu tenho, das minhas leituras e de conversas várias com músicos e com não músicos e com pessoas ligadas à cultura cabo-verdiana. Muito bem. Agradecimentos, votos de uma boa semana. Muito obrigado por estar connosco mais uma vez, esta colaboração com a Rádio de Cabo Verde. Votos de um bom dia. Bom São João, Batista. Muito obrigado. Do meu lado, um grande abraço. Muito bem, muito obrigado. Máriozinho Fernandes é o homem que assegura a parte técnica. Na praia, aqui no Mindelo, está o Nelson Neves. E a comunicar consigo está o Orlando Lima. Vai ser assim até finais de julho. Alguma pequena mudança aqui na nossa programação. Portanto, estarei consigo até finais de julho neste espaço. Sendo assim, a opinião pública será coordenado por um outro colega. Votos de um bom dia, bom São João Batista.